Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre cabos de aço e hoje nós vamos falar do tipo de alma de um cabo de aço de uso geral, certo? Então primeiro vocês já viram na aula anterior que a alma de um cabo de aço é o núcleo, é a parte central em torno do qual as pernas são torcidas e ficam dispostas em forma de hélice, ou seja, a alma ela é aquela parte bem do meio do cabo. Tá certo? Qual é a sua principal função? É fazer com que as pernas sejam posicionadas de tal forma que o esforço aplicado no cabo de aço seja distribuído uniformemente entre elas. Ou seja, ele vai dar estabilidade da força, né, porque ele é uma constituição de um cabo para ter uma força em equilíbrio, para que não fique desgastando de forma diferenciada o cabo. Tá? E a alma ela pode ser constituída de fibra natural ou artificial, podendo ainda ser formada por uma perna ou por um cabo de aço independente. Então a gente vai ver aqui os tipos de alma que existem na formação, na construção dos cabos de aço. Tá? Então a primeira é a alma de fibra. Em geral, dão maior flexibilidade ao cabo de aço. Os cabos de aço podem ter almas de fibras naturais, que são chamadas da sigla AF, ou almas de fibras artificiais, que é chamada AFA ou AFA. As almas de fibras naturais são normalmente de sisal, e as almas de fibras artificiais são geralmente de polipropileno. Ou seja, você tem aqui o natural, é o sisal, que na verdade é o que? É uma espécie de um material natural resistente, né, que a indústria aprimorou para criar esse tipo de alma. E o polipropileno, ele é um derivado de composição química, mas muito utilizado em diversos produtos e equipamentos. Ok? Então, por exemplo, se a gente vai ver aqui esse cabo, né? Aqui, ó, você vai ver que ele tem uma constituição, essa parte central aqui é a alma. Tá? Então aqui você tem uma alma de fibra, certo? Que vai dar a estabilidade, a flexibilidade ao cabo, tá certo? Para ser mais fácil o seu manuseio. Ok? Aqui, alma de aço, garante maior resistência ao amassamento. Observe que no modelo anterior, por exemplo, de fibra natural, ser uma fibra de sisal, no amassamento ele não vai ter resistência, tá certo? Ele vai ter o quê? A principal propriedade dele, tá, é flexibilidade. Aqui nesse caso é resistência ao amassamento e aumentam a resistência de tração. O que é resistência de tração? É de movimento, tá certo? Então a alma de aço ela é mais resistente a amassamento e resistente à força de tração. Tá? Porém, ela tem menor flexibilidade. Então, qual é que é mais flexível? Mais flexível vai ser a alma de sisal, tá certo? Que é uma alma natural, tá certo? Pode ser formado por uma perna de cabo, que ele chama de AA, ou por um cabo de aço independente, que ele chama AACI. Tudo isso são siglas que foram convencionadas dentro da norma técnica, tá? Mas que a gente depois pode estudar e esclarecer com mais detalhes isso. Sendo essa última modalidade preferida quando se exige um cabo de maior flexibilidade, combinada com alta resistência à tração. Ou seja, os cabos eles têm as suas características próprias, né? Um vai ser mais resistente que o outro. Então, cabos de aço com diâmetro igual a 6,4 milímetros, observe que a unidade de medida aqui, gente, é milímetros, tá? 6,4 milímetros, quando fornecidos com alma de aço, são sempre do tipo AACI. Então vocês vão ver que o 6,4, tá, o 6,4 milímetros, ele tem relativamente, tá, uma qualidade de resistência muito grande. Tá? Então observe aqui a imagem. Ó. Ele diz aqui, ó, que essa alma, a imagem anterior, ela era totalmente lisa. Essa daqui não, ela é preenchida, porque ela é uma alma de aço. Tá? A alma especial é uma nova linha de produtos. Temos cabo de aço com alma plastificada, ou seja, o plástico ele é um produto que é resultado, tá? Ele é resultado do processo de industrialização. Tá? E por que eles dizem que são considerados de alta performance? Porque o plástico, mesmo sendo ele uma fibra, ele vai ter uma resistência muito boa, tá certo? Então ele difere do cabo de aço, tá? Ele difere do cabo de aço, da alma de aço, e vai diferir também da questão da alma natural, certo? Então tá aqui, olha, ele tem uma composição, né, que é relacionada, por exemplo, com a questão da flexibilidade da resistência,
certo? Em que sentido? Por que ele diz que é de alta performance? Porque, por exemplo, existem em determinadas atividades, por exemplo, o montanismo. Por que o montanismo ele utiliza esse tipo de cabo especial? O sujeito vai subir numa montanha e ele utiliza esse cabo aqui, né? As cintas de transporte de container, elas são feitas, as cintas de segurança que utiliza aqueles containers, o desgaste, tudo é feito através dessa alma especial que é de resistência plastificada, né? Porque ela tem uma flexibilidade, tem uma resistência muito grande. É um novo produto que surge devido ao quê? Devido ao barateamento do custo de produção, né? Devido ao barateamento do custo de produção, que fez com que a indústria desenvolvesse esse tipo de produto, certo? Aqui vamos ver a questão da torção. O que é a torção? A torção é o processo de construção do cabo. Então existe, tá, a forma em que a torção pode ser à direita e a torção pode ser à esquerda. Aí vocês vão perguntar como isso? Eu digo, está aqui uma imagem, tá? Torção regular à esquerda. Observa que a seta, ela indica para onde está sendo torcido o cabo, certo? Então ela diz aqui, olha, que está sendo torcido nesse sentido, sentido esquerdo. O cabo daqui do lado direito, ele tem uma torção à direita. Observa que eles têm uma configuração simétrica, tá? Simétrica. Então, um torce para a esquerda e o outro foi torcido à direita. Então, ou seja, no processo de formação, a máquina, tá, fez essa coisa, porque quando você tem uma força em equilíbrio, se você utiliza dois cabos, você vai utilizar cabos sempre que tenha essa simetria antagônica, tá? Para que um tenha uma força em equilíbrio para o lado e um tenha uma força em equilíbrio para o outro, certo? Cabos de torção regular, tá? Os arames de cada perna são torcidos em sentidos opostos à tração das próprias pernas, certo? Observa que aqui ele está falando na questão da torção, tá? Então tem torção à direita e torção à esquerda. E quando ele fala de cabo de torção regular, tá, os arames dos topos da perna são posicionados aproximadamente paralelos ao eixo longitudinal do cabo. A gente vai ver uma imagem aqui. Esses cabos são estáveis, possuem boa resistência ao desgaste interno e torção e são fáceis de manusear. Ou seja, tem uma torção regular, então ele é estável, ele tem boa resistência, ele tem um pequeno desgaste e eles são fáceis do manuseio. Ou seja, quem operacionaliza com eles, quem instala, quem faz manutenção, não vai ter problema nenhum. Também têm considerável resistência a amassamento e deformações devido ao curto comprimento dos arames expostos, certo? Então vejam só, a gente vai mostrar aqui os dois modelos, mas vamos falar na torção Lang. A gente está falando de torção regular aqui em cima, tá? E vamos falar de torção Lang. Os arames de cada perna são torcidos no mesmo sentido. Observa que aqui o sentido é oposto, ou seja, para o lado contrário. Aqui no Lang é torcido no mesmo sentido das próprias pernas. Aí os arames externos são posicionados diagonalmente ao eixo longitudinal, tá, do cabo de aço e com um comprimento maior de exposição que na força regular. Ou seja, a composição do Lang ela é totalmente adversa do que é a composição do cabo regular, devido ao fato dos arames externos possuírem maior área exposta. A torção Lang proporciona ao cabo cabo de aço maior resistência à abrasão, tá certo? São também mais flexíveis e possuem maior resistência à fadiga. A fadiga é o desgaste natural que ele vai rompendo as fibras, tá? Estas são mais sujeitas ao desgaste interno, ou seja, enquanto esse aqui tem considerável resistência, boa resistência ao desgaste interno, esse daqui já está mais sujeito ao desgaste interno, distorções e deformações e possui baixa resistência aos amassamentos. Ou seja, amassou um cabo Lang, ele pode se danificar. Se você amassa um cabo regular, a tendência é que ele não seja destruído. Então vamos ver aqui essa imagem, olha, a diferença das torções. Observa a torção Lang como é, tá certo? Observa a seta, olha, ela vem num sentido lateral de uma extremidade para outra, enquanto na torção regular ela sai de baixo para cima. As setas indicam a diferença do processo de fabricação do processo de composição, certo? Então aqui é que está o maior detalhe em relação a isso.
ok? Tá? Aí ele diz aqui, identificação na hora da troca do cabo. Gente, isso é importante. Os cabos, de acordo com que eles vão sendo utilizados, eles vão se desgastando. E aí você, num processo de inspeção, num processo de identificação do que deve ser feito manutenção, você tem que ter um breve conhecimento e fazer uma observação visual. Se os arames rompidos visíveis atingirem 6 fios em um passo ou 3 fios em uma perna, ou seja, você vai ver até que ponto ele está desgastado, ele ainda tem resistência, então você vai ter que observar esse detalhe porque ele está na norma técnica. Tá? Corrosão acentuada no cabo. Corrosão é a ferrugem que vai destruindo. Tá? Desgaste dos arames externos maior que 1/3 do seu diâmetro original. Ou seja, se ele é um cabo que tem, vamos supor, 12 centímetros de diâmetro, 1/3 significa o quê? 4 centímetros. Se é superior a 4 centímetros, você vai ter que trocar, certo? A diminuição do diâmetro do cabo maior que 5% em relação ao seu diâmetro nominal. Ou seja, o cabo maior, que é o que está cercando por fora, tá certo? No caso do Ciale, aquele que está por fora, se ele tiver um cabo com diâmetro de 5% em relação ao seu diâmetro nominal, também tem que ser substituído. Danos por alta temperatura ou qualquer outra distorção do cabo, como dobra, amassamento ou gaiola de passarinho. Vocês vão ver esses exemplos mais na frente, o que é a dobra, o que é o amassamento, o que é a gaiola de passarinho. Exige substituição por um novo. Veja bem, a questão da alta temperatura ou qualquer processo de distorção. Com o uso, o cabo vai se desgastando, certo? Sinais de desgaste visual. Aí está aqui, por exemplo, alma saltada. Observem que quando ele diz aqui alma saltada, é que a parte central do cabo já está danificada. Então, se ele está com a alma saltada, ele já vai perder parte da estabilidade, tá? Parte da estabilidade, principalmente para forças de tração. Nó ou dobra. Fez isso aqui, você tem que tentar distorcer o cabo. Se você não consegue distorcer para que ele fique em linha reta novamente e em boa condição de ser utilizado, você tem que fazer a troca, certo? Gaiola de passarinho, tá? A gaiola de passarinho é isso aqui, ó. Tá? Ele se danifica e a organização da formação do cabo, simplesmente, ele fica totalmente comprometido, certo? Como manusear um cabo de aço? Utilizar cavalete ou mesas giratórias para que o cabo permaneça sempre esticado durante essa operação, tá? Por que é importante ter o cavalete, a mesa giratória? Porque você vai dar estabilidade para a utilização e até pelo fato dele ter melhor condição por estar apoiado para você esticar e utilizar durante a operação. O repassamento de um cabo de aço da bobina para o tambor do equipamento nunca deve ser feito no sentido inverso de enrolamento do cabo, formando um S, pois esse procedimento provoca acúmulo de tensão interna que prejudica sua vida útil, certo? A gente vai ver mais na frente, aqui, ó. Tá certo? Ele mostra aqui. Por que esse processo é errado? Tá? Por que esse processo é errado? Porque ele está trazendo uma força de cima para baixo, nesse sentido, e aqui ele está trazendo de baixo para cima, onde o correto é que ele mantenha uma linha reta, de cima para cima, de baixo para baixo. Ou seja, ele vai se manter sempre esticado numa posição em que ele não vai ser prejudicado na sua distribuição de força, na sua utilização de composição, certo? Aqui novamente, ó, observe, ele está trazendo ele no sentido reto, ou seja, o trabalhador está utilizando aqui o EPI adequadamente, ele pode caminhar esticando esse cabo, enquanto o outro observa, tá, se a distorção, né, ou seja, o desenrolar do cabo aqui, desse cavalete, está indo de forma correta, tá? Aqui novamente, ó, eles estão com cabos 2, então observa que ele está trazendo de forma reta, certo? De forma reta. Procedimentos errados, ó. Aqui o cabo já está todo enrolado e ele está vindo numa força de tração, ó. Se ele sair daqui enrolado, esse trabalhador vai ter que desenrolar aqui na mão ou vai ter que movimentar o seu corpo em círculo para ele poder desfazer o nó que está se organizando bem aqui, tá? E por último aqui, ó, ao invés dele colocar a bobina
de uma maneira que ele possa desenrolar o cabo, aqui ele está o quê? Puxando o cabo, porque ao invés dela estar numa posição lateral, ela está numa posição vertical. Então o posicionamento da bobina está completamente errado. Ok? Esses são alguns procedimentos que a gente quer mostrar e que mais na frente, na prática, a gente vai fazer a observância numa visita técnica em relação à utilização desses cabos. Tá bom, pessoal? Esse nosso segundo capítulo termina aqui e a gente continua na próxima aula.